força da fé. A força da fé. A fé tem uma força. Agora, qual é essa força? Nós vamos dar início aqui a essa série e o tema de hoje é a fé e a força vital do cristão. A força vital do cristão. E o nosso texto base é Hebreus, no capítulo 10, versículo de número 38. É um texto bem conhecido em nosso meio, né? Todo crente, né? Lembrei agora do meu pai, é o primeiro dia dos pais que eu passo sem ele, em 54 anos de vida, é o primeiro ano dia dos pais que eu passo sem meu pai faleceu em janeiro, e eu lembrei dele agora, né? O crente de verdade conhece esse texto aqui, né? Crente de verdade. Crente de verdade conhece esse texto, não é um texto bem clássico, meio cristão, Hebreus 10, 38, que diz assim o texto: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Feche os seus olhos. Pai santo, Pai amado, ó Deus, nós acabamos de ler aqui a tua palavra. Ó Deus, esta é a preciosa palavra do Senhor. Rogamos a ti, ó Deus, que o Senhor venha revelar esta palavra aos nossos corações nesta noite, ó Deus, para o louvor, glória e exaltação do teu nome, no nome de Jesus Cristo. Amém. Como eu falei de início, esse texto é um texto clássico, e só que na maioria das vezes, ou a maioria das pessoas, só pegam a primeira parte, só a parte A desse versículo. Pessoas enchem o peito e falam assim: mas o justo viverá pela fé. Só que a parte B fala: se você recuar, ou se você duvidar, se você vacilar na fé, Deus está dizendo aqui, ó, que Ele não tem prazer em você. A fé é uma força. O que move a sua vida neste mundo? Pensa só um pouquinho. O que move a sua vida neste mundo? Muitos vivem em função de uma carreira. Não é verdade? Muitos vivem em função de uma carreira. Fala, eu tenho uma carreira. Outros vivem em função de um sonho. Alguns vivem em função da fama. Alguns vivem na função de ajuntar ou adquirir riquezas. E assim vai. As pessoas, cada uma vivendo da sua maneira. Uns se matam por causa da carreira, outros até matam por causa de um sonho. Não se matam, matam outros por causa de um sonho, por causa de fama, por causa de dinheiro. Seja o que for que impulsiona a sua vida neste mundo, isso se torna uma prioridade diária na sua vida e vem moldar sua vontade e o seu caráter. Seja qual for a prioridade na sua vida, isso molda, né, o seu caráter. Isso se torna uma prioridade na sua vida. Eu gostaria que você pensasse nisso, nesta noite, nessa introdução dessa série. Eu gostaria que você pensasse bastante nisso. Pense nessa frase: se a razão do viver for falível, isso irá frustrar você mais cedo ou mais tarde. Isso vai te frustrar mais cedo ou mais tarde, se a razão que você está vivendo hoje for falível. O que é isso, pastor? Se aquilo que você está preso hoje for algo que pode falir ou falhar, né? Isso vai te frustrar
mais cedo ou mais tarde. Você precisa viver pela fé. Fala com o seu irmão. Você precisa viver pela fé. Pode apontar o dedo para ele mesmo e você falar, você precisa viver pela fé. Você precisa viver pela fé. Quem não vive pela fé, mais cedo ou mais tarde, vai se frustrar. Vai se frustrar. Mais cedo ou mais tarde. Mas talvez você está perguntando aí, veio aquela interrogação imensa aí na sua mente, o que é viver pela fé? O que é isso, viver pela fé? Viver pela fé é ter confiança plena e constante em Deus. Viver pela fé é ter uma confiança plena e constante em Deus. Como se fosse alguém ou algo que nós não podemos viver sem. Isso é viver pela fé. A Bíblia, ela dá esta opção de vivermos totalmente ao contrário do que normalmente o mundo oferece. Acredito que você pensou que eu ia falar assim, a Bíblia nos dá a opção de vermos totalmente pela fé. A Bíblia nos dá a opção de vivermos totalmente ao contrário daquilo que o mundo oferece. O que o mundo oferece? O mundo incentiva a autoconfiança. Você pode. Você vai. Você consegue. O mundo oferece dependência de recursos materiais. Se você tiver um bom salário, ganhar muito dinheiro, você vai conseguir conquistar muitas coisas. O mundo oferece isso. Sim ou não? Não oferece isso? O mundo oferece garantias se você se apegar em coisas terrenas. Principalmente, o mundo oferece coisas se você se apegar a seres humanos. Tem pessoas que falam assim, ela não tem um bom relacionamento familiar, fala, eu vou casar para sair de casa. Vai ficar bom, vai melhorar. Vai melhorar. Eu falo com você, triste pensamento. É um triste pensamento. E você sabia, do jeito que é o seu pai vai ser o seu marido, do jeito que a sua mãe vai ser o seu pai? Porque se você não aprendeu com sua mãe ou aprendeu com seu pai, Deus vai colocar um igual ou piorzinho um pouquinho para você aprender, para te melhorar. Eu já falei com você que precisa de... Deus está moldando a gente, Ele vai trabalhando, Ele vai... Né? Então, o mundo oferece, fala assim, se você se prender em alguém, em um trabalho, em um patrão, alguma coisa, as coisas vão acontecer para você? Acontecem. Acontece. 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 Acontece, sim. Só que um dia vai falir. A fonte terrena, ela para de jorrar água. Ela está jorrando. Mas um dia ela seca. Da onde tira e não se coloca, acaba. Tem gente que ganha um dinheiro, para de trabalhar porque ganhou um dinheiro. Ganhou uma ação na justiça, ganhou uma herança, alguma coisa, e para de trabalhar. Aí põe o dinheiro. Vou viver de juros. Põe o dinheiro no banco. Só que de juros dá 3.000 por mês, ela gasta 6 por mês. Aí a fonte vai, se não colocar mais lá, vai acabar, vai ou não vai? A fonte se ela, um dia ela vai secar, ela seca. A Bíblia diz que tudo nessa terra passa. Tudo
passa. Nada fica eternamente. Tudo vai passar. E tem muitas pessoas que vivem assim, dependendo de coisas, dependendo de pessoas. O mundo oferece isso, o mundo ensina isso, o mundo prega isso. Para a pessoa ser bem-sucedida, ela passa a depender de coisas, depender de pessoas, ou até mesmo da sua própria força. Fala, se esforce que você consegue. Muitos dependem da sua inteligência. Pessoas são inteligentes demais. Fala assim, não, eu vou porque eu sou inteligente demais. Eu vou lá, eu nem preciso de estudar muito, não, que eu vou passar, eu vou passar nessa prova, não preciso estudar muito, não. Inteligente. Outros dependem muito da sua saúde. Não, eu tenho uma saúde de ferro. Tudo bacana, tudo beleza. Mas não vai no médico. E fala que está tudo beleza. Você não sabe. Não sabe como é que está lá. A gente só vai no médico levado. Dentro de uma ambulância. Desmaiado, apagado. Por quê? Não é melhor ir lá, você com as suas pernas, e fazer um check-up, ver tudo, como é que está os negócios, tudo bacana. Então tem gente que vai carregado, né? Quem nem é que eu diga. No hospital que ela trabalha, deve chegar muita gente carregada lá, né? Você vê. Tem gente que depende, ele acha que está com a saúde boa. Eu te falo uma coisa, meu querido, minha querida, mais cedo ou mais tarde você poderá perder isso tudo. Mais cedo ou mais tarde você pode perder o emprego, o salário, a esposa, o esposo, os filhos, a família, o dinheiro, a saúde. E não adianta ter dinheiro e não ter saúde. Já falei aqui outras vezes, o dinheiro, ele paga os melhores médicos. Dinheiro constrói e equipa os melhores hospitais, mas o dinheiro não compra saúde. Vai no Parque da Colina, Cemitério Bonfim e Bosque da Esperança. Cemitério aonde teoricamente enterra as pessoas que são mais... Eles estão vazios, aqueles cemitérios lá? Está vazio? Fica lá no Bosque da Esperança para você ver o tanto de gente que enterra em um dia lá para você ver. Lá no Parque da Colina, lá no Bonfim. São ricos, estão enterrados. Por quê? Tem dinheiro. Tem dinheiro, mas e aí? Fiquei sabendo aí essa semana, o Fábio me falou que um camarada aí gastou 15 milhões em uma festa de 15 anos, né, Fábio? 15 milhões. Foi 1 milhão por cada ano da filha, né? 1 milhão por cada ano dela, ele gastou. Mas aí eu te falo, ele está imune de ficar doente? Está imune? Na certa, ele já deve ter um lote lá num desses cemitérios que eu citei, né? Deve ter um lote lá, esperando lá. Ó. Gente, um dia, mais cedo ou mais tarde, essas coisas chegam. É claro que todas as nossas aptidões, elas são importantes. É importante estudar, é importante buscar, melhorar, isso é importante. Isso pode o quê? Nos impulsionar a avançar, a conquistar muitas coisas nessa vida. A Bíblia garante que nós iríamos conquistar e nós vamos conquistar muitas coisas nessa vida. É uma garantia de Deus para mim e para a tua vida. Nós vamos conquistar. Isso são coisas importantes, mas nós não podemos ficar presos a essas coisas. E tem muitas pessoas que vivem presos nessas coisas. Eu não sei se tem alguém aqui preso em alguma dessas coisas, mas se tem, a pergunta que eu faço para você, e se um dia essas coisas te faltar? Nós cantamos uma canção, que Deus é Deus. Não importa o que aconteceu, eu não lembro muito bem como que é a canção, né? Mas e se a doença vir? Será que ele continua sendo Deus? Eu te digo, ele continua sendo, mas para muitos,
deixam de o ter como Deus. Começam a resmungar, esquece que a Bíblia fala que em tudo devemos dar graça. Veja só o exemplo de Jó. Olha só o que aconteceu com Jó. Todos conhecem a história de Jó, o que aconteceu com ele. Aí eu te pergunto, o que o manteve firme? Deus. Somente Deus manteve Jó firme. O que está acontecendo na sua vida? Eu te digo, somente Deus pode te manter firme. Mas para isso você precisa crer com todas as suas forças que Ele é a pessoa mais importante na sua vida. O justo viverá pela fé. Amém? O justo viverá pela fé. Quem crê nisso? Quem vive isso? O justo, o amém diminuiu. Mas aí, o justo viverá pela fé. Essa expressão, ela aparece em 3 passagens bíblicas. 3 passagens bíblicas. Ela aparece em Romanos 1,17. Ela aparece em Gálatas 3,11. E aparece em Abacuque 2,4. Aqui em Abacuque, a referência, ela faz aqui uma distinção nítida entre o modo de viver de uma pessoa prepotente e o modo de viver do justo. Abacuque 2,4 diz assim, ó: eis que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele. Mas o justo viverá pela fé. A fé é que te mantém de pé. Mesmo quando parece que o chão fugiu dos seus pés. Está andando, acabou o chão. O chão fugiu dos seus pés. A fé te mantém de pé. É a fé que te mantém de pé. A Bíblia traz um relato de um homem que andou em cima das águas. Homem. Quando ele teve fé, se tu és o Cristo, manda ir ter contigo. Fé. Jesus me faz andar sobre as águas. Ele teve fé. Aí Jesus falou assim, vem. Ele desceu do barco e andou. Pedro andou. Mas ele vacilou na fé e afundou. Quantas e quantas vezes nos acontece a mesma coisa? Essa história se repete em nossas vidas muitas vezes. Nós temos fé, somos impulsionados. Jesus falou assim, vai, a gente vai. Mas vem as circunstâncias. E a gente vacila na fé e começa a afundar. A fé em Cristo Jesus, ela é que nos sustenta. Mesmo quando as nossas forças se vão. Quando a gente não tem força mais. A fé em Cristo, ela é que nos sustenta. Sabe quando você olha e fica tudo escuro? Você não vê uma luz, você não vê uma saída. É a fé em Cristo que traz a luz, o escape para as nossas vidas. Por isso eu digo para você nessa noite, meu querido, minha querida, decida viver pela fé enquanto você viver. Aconteça o que acontecer, não negocie a sua fé. Não negocie a sua fé. Neste exato momento que nós estamos aqui reunidos, tem pessoas morrendo pela fé. Tem pessoas sendo presas pela fé. Tem pessoas que estão no corredor da morte
pela fé. E a gente está aqui, sentado, cantamos, ouvindo uma mensagem, mas alguns saem da igreja, não lembram mais nada da mensagem. E amanhã peca, 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 peca e peca. Enquanto tem muitos que estão morrendo agora porque não querem negociar a fé. Morrendo por quê, pastor? Porque eles estão dizendo assim, ó, negue Jesus. Se você negar Jesus, nós vamos te dar liberdade. Mas eles continuam dizendo, Jesus é o meu tudo. Eu vivo por Ele e para Ele, e sendo morto. Vamos viver pela fé. Que a fé venha moldar o nosso caráter. Que a fé molde o seu caráter. Que a fé venha nortear as suas decisões diárias. Toda decisão que você for tomar diariamente, que ela venha ser norteada pela fé. Viva pela fé. Queridos, a palavra de Deus, ela é fonte inesgotável de sabedoria. Ela é alimento espiritual. A palavra de Deus, ela é vida. Foi por isso que Deus colocou isso no meu coração e nós preparamos uma série de 5 mensagens bíblicas que vão nos impactar, que vão nos abençoar e vão nos inspirar em áreas importantes da nossa vida. Porque quanto mais nós conhecemos a Bíblia, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais riquezas nós descobrimos. Quanto mais eu leio a palavra, mais coisas eu descubro. Eu já li a Bíblia inúmeras vezes. Toda. Não é uma vez só, não. Mais de 30. Cada descubro coisa nova, coisa diferente. Na hora que eu estou lendo um texto, eu falo assim, nossa, eu já li esse negócio, eu não achei, agora eu estou vendo um negócio aqui, tem coisa nova aqui, parece que ela é um outro versículo, mas é o mesmo que eu li, não tinha uma revelação, mas Deus revela coisa nova. A Bíblia é fonte inesgotável, de riquezas. E nós descobrimos, e aí nós somos fortalecidos, somos encorajados a viver pela fé. A Bíblia fala de justos que viveram pela fé. Quem é justo? Hein? Vamos viver pela fé? A Bíblia deixa exemplo de justos que viveram pela fé. O primeiro é Abraão. Abraão viveu pela fé. Abraão é considerado o pai na fé de todos os que creem. Gênesis capítulo 17, versículo 4, fala que Abraão é o pai da fé de todos os que creem. Por isso nós falamos, sou filho de Abraão pela fé. E por meio do seu descendente, olha só, Abraão, pai da fé, pastor. Por meio do seu descendente, Jesus, todas as famílias na terra podem ser abençoadas. Pela fé de Abraão. Aonde que está isso, pastor? Gênesis capítulo 22, versículo 18. Fala que Jesus, ele é descendente de Abraão. Da descendência de Abraão veio o Salvador, veio o Senhor dos Senhores, veio aquele que traz a bênção para mim e para você hoje, nesta noite. Abraão foi chamado para uma terra que ele não conhecia. E ele iniciou a sua caminhada com Deus. Creu nele. Obedeceu. Disposto a oferecer o que mais ele amava. Se Deus falar com você hoje, larga tudo que você tem. Aqui. Tudo. Sai aí. Eu vou te mostrar o lugar. Ele não fala antes, não. Você vai? Foi o que Abraão fez. Ele falou assim, larga seus parentes.
Ah, pastor, meu parente, pastor, não larga não. Deus falou com ele, larga tudo e sai. Eu vou te mostrar para onde você vai. Ele nem sabia para onde ele ia. E a Bíblia diz que ele juntou tudo e saiu. E depois Deus dá a ele um filho, ele ficou muito alegre com o filho. Imagina, nasceu o filho, ele ficou muito alegre com aquele filho, um menino nasceu. Quando o menino já está grandinho, já de adolescente para jovem, está entrando na juventude, Deus fala com ele assim, ó, dá ele para mim. Dá para mim. Ele amava, mas ele entregou. Na sua vida, talvez você tenha que dar o primeiro passo de fé. Para quê? Para uma situação nova, uma situação desconhecida. Mas uma coisa eu te digo, querido, vale a pena andar pela fé no Senhor. Vale a pena andar pela fé no Senhor. Independente do que estiver acontecendo, independente do que Deus falar, do que Deus dizer para você, vale a pena andar na fé. Independente da circunstância, independente se as coisas estão boas ou más, vale a pena andar em fé no Senhor, porque coisas grandes Deus tem para a sua vida. Um outro exemplo que nós temos aqui na Bíblia é Noé. Noé, um homem, não era homem, comum, igual eu, igual você. Nas veias dele tinha sangue. Se cortar, sai sangue, igual sai. Cortar meu dedo aqui vai sair sangue. Cortasse o dedo de Noé, sai sangue. Se cortar seu dedo, sai sangue. Noé era homem. Nós temos que este homem e sua família passaram cerca de 100 anos construindo um grande barco, confiando totalmente na palavra de Deus. Deus deu apenas uma palavra para ele: constrói um barco que vai chover. Chover? O texto bíblico diz que não tinha chovido. A terra era molhada por um orvalho. Não tinha chuva. Às vezes, Deus fala com a gente assim: querido, faz isso. O negócio não aconteceu, a gente duvida, fala assim, mas não, é impossível. Noé podia ter perguntado: chuva, o que é isso? Mas passou quantos anos? Quantos anos? Fala comigo, tá vivo aí? Cadê os vivos? Eu pensei que o pessoal tinha sido arrebatado e eu fiquei, oh meu Deus, misericórdia, Jesus! Quantos anos? 100 anos. Não foi um dia não, gente. Como eu falei na escola dominical hoje pela manhã, as pessoas, o que acontece? A pessoa recebe uma promessa de Deus 8 horas da manhã, ela quer que cumpra 1h da tarde. Se não cumprir 1h da tarde, não é Deus que falou, é a carne. Por quê? Porque Deus, Noé ficou quantos anos? Fala forte. 100 anos construindo uma arca. 100 anos. Apenas confiando na palavra de Deus. Pela fé na bondade de Deus. Noé obedeceu ao Senhor em tudo que Deus disse para ele. Em tudo, Noé. Mesmo que o mundo todo à sua volta viva padrões diferentes, contrários à vontade de Deus, continue você vivendo conforme os padrões de Deus. Continue vivendo conforme os padrões de Deus. Vale a pena ser fiel. Fala com o seu irmão aí, vale a pena ser fiel. Até o fim. É até o fim, não é fiel um dia só não. Não é só hoje não, é até o fim.
Fala com ele, é hoje. Fala, amanhã também. Não adianta ser fiel só hoje. É até o fim. Um outro exemplo que nós encontramos na Bíblia aqui é Jó. Jó é um exemplo mais dramático. Né? É um exemplo bem mais dramático. De alguém que viveu impulsionado pela fé. Nós vemos na história que Jó ele perdeu recursos. Jó perdeu bens. Recursos e bens que ele conquistou ao longo de anos de trabalho. Ele não ganhou nada assim, ninguém deu nada para ele, não. Ele conquistou bens e recursos ao longo de anos de trabalho. E ele perdeu empregados. Perdeu todos os filhos. Perdeu tudo. Em um dia. Perdeu tudo em um dia. Além de todo esse sofrimento, ele também perde a sua saúde. Tudo em um dia. Perdeu tudo. Imagina se tudo isso fosse a razão de vida de Jó. Os bens, os empregados, os filhos, o dinheiro, a saúde. Imagina se tudo isso fosse a razão de viver dele. Só ia restar para ele o quê? Resmungar de Deus e morrer. Não é verdade? Se tudo isso fosse a razão de vida dele. E diga-se de passagem, né, foi um péssimo conselho que a mulher deu para ele, né? Ela disse para ele, amaldiçoa o seu Deus e morra. Amaldiçoa o seu Deus e morra. Mas esse homem, sofredor, vamos abrir um parênteses aqui. Seu sofrimento não se compara ao dele. Fecha parênteses. Esse homem sofredor não pecou contra Deus. Porque ele cria que o seu Redentor vive. Ele cria que o seu Redentor vive. Ele tinha convicção de fé. E a fé gera esperança. Esperança futura que o Senhor triunfará sobre toda a terra. Se Jó tivesse retrocedido no fim, Deus não se agradaria dele. E ele não teria conhecido o Senhor pessoalmente. Aí você vê lá em Jó 42, do versículo 5 e 6. Se ele tivesse retrocedido, ele não teria conhecido o Senhor pessoalmente. Por isso que o texto base que nós lemos fala que o justo ele vive pela fé e ele precisa manter-se na fé. Isso quer dizer perseverar até o fim. Senão você não vai ver Deus. Por isso que eu digo para você nessa noite, meu querido, minha querida, faça de Deus o seu maior tesouro. O seu maior tesouro tem que ser Deus. Encontre nele a sua fonte de fé. Encontre nele força e esperança para você viver. Jó 19, 25 diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Viver pela fé pode exigir renúncia. Pergunta ao seu irmão, você está preparado para a renúncia? Está preparado? Viver pela fé pode exigir renúncia. Viver pela fé
pode exigir que renunciemos outros modos de vida. Modos de vida esses que não são baseados na confiança em Cristo. Tem outro texto que diz: uns confiam em carros, cavalos, mas nós, quanto para você assim, nós confiamos em Deus. Nós confiamos em Deus. E quando nós confiamos em Deus, a palavra dele se cumpre nas nossas vidas. E a palavra dele diz que pode morrer 10.000, 1.000. Mas você permanece de pé. Você permanece de pé. Quando nós vivemos pela fé, nós acreditamos nas promessas da Bíblia. As promessas que tem nesta palavra. Mas muitas pessoas preferem viver acreditando nas coisas deste mundo. As coisas deste mundo, elas transmitem uma falsa sensação de segurança. E só nos causa frustração no final. Tem muita gente que confia demais em dinheiro, riqueza, no marido, na esposa. O dinheiro pode acabar. A empresa que você trabalha pode falir. A economia pode mudar. O marido pode morrer. A esposa pode morrer. E aí? E aí? Precisamos ter nossa fé em Deus. A fé é a força que impulsiona a prosseguir, mesmo quando tudo parece desmoronar, mesmo quando tudo parece que não vai dar certo. Apesar, meus queridos, da adversidade que nós enfrentamos ou que você está enfrentando, creia que Jesus, ele é o Redentor vivo. Ele é o Redentor vivo. Ele vai te ajudar nas suas aflições, ele vai te sustentar e vai fortalecer a sua fé. Mas tem muitas pessoas que vivem e falam assim: pastor, mas eu não consigo me alegrar. É só você se dispor, abrir o seu coração, porque quando você começa a adorar a Deus, Deus começa a retribuir bênçãos na sua vida. E a palavra dele diz que para você o adorar, se alegrar nele, só basta você se dispor, porque é ele que coloca no teu coração o desejo de adorar, o desejo de glorificar, o desejo de buscar. E quando você o busca, quando você o adora, quando você para de reclamar, quando você só adora, independente das circunstâncias, a bênção vem, a promessa se cumpre. A vitória chega, porque a vitória está nele, porque tudo é dele, tudo é para ele. Ele te criou para o louvor e glória dele. Então você precisa viver na fé que está em Cristo Jesus, autor, criador da tua vida e consumador da minha e da tua fé. É nele, é por ele, é para ele que você precisa viver. Quando você vive dessa maneira, não importa o que aconteça com você, você vai falar: Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Eu não sei. Não tenho resposta para nada. Para muita coisa eu não tenho resposta. Mas uma coisa eu sei, Deus sabe. Uma coisa eu sei, Deus tem propósito. Deus tem propósito. E sabe qual que é o propósito? Tirar da minha e da tua vida as coisas que não vão para o céu.
Por isso, às vezes, a gente toma umas pancadas para acertar. A gente está andando meio tortinho aqui, ele dá uma pancada aqui para acertar. Para falar com você assim, ei, volta para cá, acerta aqui, conserta aqui. Você já viu um ferreiro, serralheiro agora, né? Ferreiro é na época da Bíblia. Ele pega uma peça de ferro, ela está toda torta, para ele acertar ela, o que ele faz? Pega a marretinha e começa a bater. Acertando. Acertar. Tem que acertar. Ele faz isso. Mas tem gente que fala assim, ah, pastor, mas tem jeito não. Tem jeito não, pastor. A gente fala assim, eu vou até parar de orar por fulano, porque não tem jeito. Está tudo torto. E o outro fala assim, nossa, já me falou, o pau que nasce torto, morre torto. Viva pela fé. Acredite. Confie. Jesus é o carpinteiro de Nazaré. Ele pega o pau torto, endireita ele, coloca ele certinho. É o carpinteiro de Nazaré, ele faz todas as coisas. É confiar nele, é confiar nele. Pastor, mas o médico falou. O médico falou. Mas o médico dos médicos já tem a vitória para você. O médico dos médicos já tem a bênção para você. Pastor, mas o juiz assinou. O juiz dos juízes ainda não assinou. Ainda não chegou o fim. Persevere. Mantenha-se fiel em Deus em todas as áreas. Não troque Deus por nada. Não coloque nada diante de Deus, nada. Tem uma música que diz assim, ó. Todo dia o pecado vem. E todo dia vem. Eu ainda sou mais ousado em dizer, não é todo dia, não. Todo minuto o pecado vem. Ou todo segundo, né? Ele vem e bate. Todo dia. Toda hora. Ele bate. Mas você tem que dizer não. É dizer não para o pecado. E sim para Jesus. Isso é viver pela fé. Imagina em 100 anos o que Noé não escutou em 100 anos. 100 anos, gente, construindo uma arca. Imagina um monte que começou a falar na cabeça dele, até morreu. E a arca não terminou. Nasceu gente, morreu gente. E ele fazendo a arca. Ele e a família fazendo a arca. Uns falavam, outros riam, zombavam. Imagina você, domingão. Aí você está passando. Os amigos, os colegas, tudo nas mesas de bares, bebendo. Aí você chega, mexe aqui, você chegou do culto domingo, né? Você olha os amigos tudo lá. Como é que fala mesmo? Sabadô, domingô, né? Como é que fala mesmo? Né? Oi? Sextou, tá tudo lá. Tudo assim. E você adorando, você buscando. Mas um dia, o Instagram do céu vai abrir. As redes sociais vai abrir. E vai chegar assim para você, glorificou! E para o sextou vai estar lá, infernou. Infernou. Mas é. Queimou. Ardeu. Ardeu. Eu vi um camarada falando um negócio assim, né, baseado num seriado, não como é que fala? Comercial, né? Negócio de descer redondo lá. Não sei se o trem desce redondo, não sei como é que é. Aí o cara falou assim, ó, eu prefiro como é que é? Subir quadrado que descer redondo, né? Subir quadrado que descer redondo. É. Por quê? É Jesus.
Não negocie a sua fé com ninguém. Por nada. Permaneça fiel em Deus. Diga não para o pecado. O pecado ele bate mesmo. Mas o pecado ele traz morte. E a pior morte que o pecado traz é a morte espiritual. Porque o inferno é real. Muitos púlpitos não pregam mais sobre o inferno. Não falam mais sobre o inferno. Mas eu fiz um compromisso com Deus. Enquanto eu viver, enquanto Deus me der fôlego para pregar, eu vou pregar sobre o inferno. Que o inferno é real. Mas eu nunca vou esquecer de pregar que Jesus é tudo na minha vida. Eu vivo por Ele e para Ele. Eu amo minha esposa. Amo. Pastora mais bonita do mundo. Amo. Mas se ela virar para mim um dia e falar assim, escolhe Jesus ou eu vou falar com ela assim, ó, desse jeito. Amanhã vai fazer 2 dias que eu te conheci. Por quê? Eu não negocio Jesus por nada. Por nada. Nada. Só da minha família sabe. Meus parentes, né? Família eu e minha esposa. Os parentes sabem. Se eles querem a minha presença em alguma coisa, não marca no dia que tem culto na igreja, não. Que eu não vou, não. Sabendo, não é, irmão? Sabe, eu não vou. É porque eu sou pastor? Não é porque eu sou pastor, não. É porque eu não troco Jesus por nada. Não troco Jesus por nada. Por nada. Eu vivo a palavra. Quando a palavra diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, eu fico alegre. O dia que eu não venho na igreja, eu fico triste. Eu venho todo dia aqui. Mesmo quando não tem culto, eu venho aqui. Todo dia. Sério. Todo dia. Sexta-feira passada eu vim. Vim limpar a igreja. Pastora Vitória, evangelista Eliette, nós viemos limpar a igreja. E a Andréia apareceu aí, também nos ajudou também. Depois nós fomos decorar para o encontro de casais. E diga-se de passagem, foi uma bênção. Você que não veio, você está perdendo em investir no seu relacionamento. Você que está namorando, vem em encontro de casais, tem que aprender. Agora, tem que começar a aprender. Ah, não estou namorando, não estou solteiro. Vem ajudar lá na sala das crianças. É a sala das crianças, para os pais ficar tranquilos aqui. Vamos ajudar na sala das crianças. A gente precisa de fazer o quê? Investir nas coisas do reino para a nossa vida. E Deus tem muita coisa, muita bênção, muita vitória para mim e para você. Eu falo com você, não negocio. E eu não sou sem educação, não. A gente fala assim, vai ser sem, não sou, não. É porque eu não negocio Jesus, eu não troco mesmo. Tanto que, mesmo, até a família os parentes da pastora já aprenderam isso. Agora eles fazem os aniversários, os dias dos pais e das mães fazendo no sábado, porque no domingo não dá para ir. Aí foi ontem. Foi bom. Gostoso. Maravilhoso. Mas nós precisamos aprender a priorizar Deus na nossa vida. Pastor, tem gente que fala assim, pastor, mas é uma vez só. Se nessa uma vez só for o relâmpago. Porque a Bíblia diz que ele vem como relâmpago. E diz mais ainda, ele vai vir como nos dias de Noé. Muitos estavam despercebidos, casando, se dando em casamento, fazendo festas, festejando, comendo, bebendo. Choveu. E é assim que ele vai voltar. Muitos vão estar nem lembrando dele. E ele volta. Vamos viver pela fé? Fala com o seu irmão, viva pela fé. Se coloque